um verdadeiro desafio. E é sobre isso, de entrar nesse assunto, que Rivaldo tem notícia aí, Rivaldo, de afogamento. É verdade. Você vê que no sábado passado, um garoto de 4 anos morreu após se afogar em um canal de irrigação na localidade de Triângulo, que fica na zona rural do município de Marco, no interior do Ceará. O menino, identificado apenas como Ravi, chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu. Segundo informações, ele brincava na água com outras crianças quando se afogou. Foi retirado por familiares que estavam no local. A polícia investiga o caso. Um outro caso também chamou a atenção. Um turista de São Paulo morreu vítima de afogamento na Orla 2 de Juazeiro, aqui na Bahia, no domingo. Ele foi identificado como Felipe de Souza Oliveira, 18 anos. O jovem estava em Juazeiro há cerca de 15 dias. Ele havia viajado para conhecer uma menina com quem conversava pela internet. Aí saiu para passear, resolveu nadar e acabou se afogando. E é sobre natação, sobre o nado, que eu vou entrar nesse assunto agora. Que a natação é uma excelente forma de você continuar cuidando da saúde e ao mesmo tempo se refrescar, além da necessidade de ter um cuidado especial também com crianças, próximo à área de piscina. É por isso que está aqui o professor de natação Rodrigo Araújo, para tirar algumas dúvidas sobre a prática do esporte. Meu caro professor, bom dia. Qual o maior desafio em começar a praticar uma atividade física no verão? Bom dia a todos, bom dia bancada e todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço para poder falar sobre esse tema que é tão relevante socialmente, né? Praticar atividades físicas no verão é uma grande cultura do brasileiro, né? Sendo que a atividade física ela deve ser continuada, né? Ela deve ser praticada durante todo o processo do ano, né? Sabemos que o período do inverno é aquele período que gera um pouco mais de preguiça, né? E aí acaba fazendo com que no verão as pessoas que saem mais de casa, né, se acometam mais de fazer atividade física. No contexto da parte aquática, é um tanto mais importante a fase continuada, porque o aprendizado ele é progressivo, né? Fato que eu já deixo claro aqui para os ouvintes, que o simples ato de saber nadar, ele não evita um afogamento, né? Várias outras questões precisam ser trabalhadas, principalmente a consciência da própria população. Nós perdemos aí, em média por ano no Brasil, cerca de 5.000 a 5.500 pessoas mortas por afogamento, né, no ano. No mundo são mais de 400 mil pessoas que morrem por ano. Eu estava pesquisando recentemente, algo em torno de 16 pessoas morrem por dia afogadas no Brasil. Isso. E principalmente crianças, né? Principalmente crianças. Então, assim, uma criança, mesmo que ela saiba nadar, estando em qualquer ambiente aquático, ela precisa de uma fiscalização de uma pessoa adulta, né? Saber informar a criança que até determinado ponto ela pode ir, não pode passar daquele determinado ponto. O ideal seria que essa criança ficasse pelo menos a uma distância de um braço estendido da pessoa responsável que está ali com ela, né? E as aulas de natação fazem com que isso aconteça, porque é durante as aulas de natação que acontece o processo de aprendizado técnico, mas também o processo de aprendizado consciente, né? Onde o professor vai justamente informar as crianças que não é interessante elas entrarem na água sem acompanhamento de um adulto, sem observar em qual local ela está entrando. É muito diferente piscina de mar e de rio, né? A piscina, existem vários modelos, né? Existem modelos com deck mais raso, né? Existem modelos mais fundas. Agora o mar e a piscina, o mar e o rio são áreas de águas abertas, né? Que tem correntezas. Então, existe até um determinado ponto que você pode ir, independente se for criança ou adulto. Então, a gente tem que respeitar esse ambiente para que a gente possa ter assim um lazer de maneira mais saudável. Eu tenho algumas questões aqui para abordar assim rapidinho. A natação ajuda na circulação sanguínea, ajuda, né? Sim, com certeza. Não só na circulação sanguínea, que é um dos benefícios, né? Como vários outros benefícios, né? Melhoria da flexibilidade, do sono, da capacidade respiratória, da força muscular. Contribui também para o gasto calórico? Isso, gasto calórico, lá, lógico que corroborando, né, combinando com uma alimentação saudável, né, que de nada adianta a gente ter um gasto X com a prática da natação e ter uma ingestão Y de alimentação, né? E ajuda a reduzir os níveis de estresse? Ajuda a reduzir os níveis de estresse
em ambos os sentidos, tanto de prática, de exercício, quanto de socialização, né? Hoje em dia, com a tecnologia muito avançada e usada com pouca sabedoria, as pessoas cada vez mais se isolam, né, nos seus celulares, e acaba que a socialização fica menos aparente. Então a questão da socialização na natação também, apesar de ser um esporte considerado individual, né, mas com outras pessoas participando da aula, essa socialização gera justamente essa diminuição dos níveis de estresse. Essa pergunta aqui é interessante. Existe uma idade ideal para começar a fazer a natação? Excelente pergunta, Geilson. Existe sim, e a gente, com a experiência que a gente já tem de 24 anos, fazendo amanhã 24 anos que a gente atua no mercado. Que beleza, então o senhor está vindo hoje aqui e amanhã faz 24 anos atuando aí como professor de natação. Isso, seria o ideal a partir dos 6 meses de vida, porque a partir dos 6 meses de vida é quando se fecha o primeiro ciclo vacinal da criança, né? Então a criança vai estar um pouco mais protegida. É lógico que essa piscina escolhida pelos pais desse bebê precisa ser uma piscina adequada, uma piscina que tenha um tratamento adequado e com um profissional de educação física qualificado para poder atuar com essa criança. Já que eu falei a idade, para começar, eu pergunto quais as restrições para iniciar as aulas de natação? Algumas restrições são importantes. Por exemplo, fase de gripe, fase gripal, né? Nunca começar a atividade se está em fase de gripal, se está em fase de rinite alérgica, né, em alta. Se esse indivíduo tem algum problema de coluna, por exemplo, se estiver em fase inflamatória, também não é interessante iniciar, né? Algumas situações dessas são interessantes. Primeiro, o tratamento, né, para que se possa estar iniciando a atividade. Vale ressaltar e lembrar que não só para a natação, como para qualquer outra atividade física, é necessário passar por uma avaliação médica pré-início dos treinamentos, né? Passar por um cardiologista, passar por um dermatologista também, né? Até porque a gente vai estar entrando num ambiente aquático, é um ambiente coletivo, por mais que tenha-se o tratamento da água de maneira adequada, é importante também saber se você não tem nenhum problema de pele, até mesmo para não transmitir para outras pessoas. Professor Rodrigo Araújo, eu vou finalizar com essa pergunta. Quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se essa pergunta que está aí, porque uma grande dúvida é o seguinte: pessoal, há muitos afogamentos e até pessoas que sabem nadar vão salvar a pessoa que está sendo afogada e acaba se afogando junto. Tem uma técnica para abordar essa pessoa que está se afogando para não puxar ela junto? Uma outra excelente pergunta, e você, ouvinte, por gentileza, ouça com muita atenção. Existe sim uma técnica para que se possa salvar uma outra pessoa que está sofrendo afogamento. Por mais que você saiba nadar, não é interessante se arriscar em determinado ambiente aquático para poder salvar o outro que está se afogando. Eu costumo sempre dizer nas minhas entrevistas, entre morrer 2 e 1, o melhor é que se vá 1. Apesar de que nós preconizamos que não morra ninguém, né? Que fique muito claro. Mas, assim, o mais ideal no momento de uma situação dessa é gritar por socorro, né? Para que outras pessoas possam ouvir e até que chegue, né, até o grupo de guarda-vidas do local, né, que esteja ali, né? Ou então procurar alguma coisa, além de gritar por socorro, procurar alguma coisa que possa estar içando essa pessoa que está se afogando. Uma boia que tenha alguma corda que possa ser jogada para que essa pessoa segure e seja içada, um cabo de vassoura, um galho de árvore, uma toalha grande, para que você possa jogar até a pessoa e possa ser içada de alguma maneira. Adentrar a água, nós sabemos que psicologicamente falando, naquele momento de pânico, né, a pessoa muitas vezes não pensa. É por isso que eu defendo muito políticas públicas de trabalho com a prevenção de afogamento no ambiente escolar, para as famílias, e a gente ainda peca muito aqui no Brasil nesse contexto, né? Então as pessoas precisam ser cientes do que pode se fazer, né? Isso de forma continuada, esses aprendizados de forma continuada, para que na hora que aconteça uma situação dessa, saiba como agir. Professor, eu vou finalizar, professor Rodrigo Araújo.
Depois de adulto, é mais difícil aprender a nadar? Boa pergunta. É um pouquinho mais complicado, mas não impossível, né? Não é impossível. Na fase infantil é uma fase ainda de desenvolvimento humano, né? Na parte de coordenação. Então a criança ela assimila os movimentos com um pouco mais de facilidade. Não quer dizer que na fase adulta seja impossível. Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui. Eu tenho uma atleta, hoje é minha atleta. Ela tem 65 anos, a dona Misako Watanabe. Né? Ela aprendeu com 65 anos, hoje tem 81. Pratica a natação dela constantemente e hoje participa de competições. Quebrou aí ano passado 6 recordes estaduais, foi a melhor da Bahia na categoria dela, 80 anos, foi a 5ª melhor do Brasil. Ela deu entrevista aqui outro dia. Sim, sim. Então, assim, aprendeu com 65 anos, né? Então nunca é tarde, você que está aí do outro lado, que tem vontade de aprender a nadar, que já tem uma certa idade, está aí à disposição para que vocês possam começar a nadar. Professor, obrigado, hein? Valeu pelo papo, pelas informações. Muito obrigado. Professor, tem Instagram? Sim. O nosso Instagram é o @RodrigoAraújo81, né? Estou lá à disposição para quem desejar tirar maiores dúvidas, fazer perguntas e até mesmo procurar iniciar a prática aquática. Muito obrigado. Repete aí o endereço. É o @RodrigoAraújo81. Rodrigo Araújo, 81. Isso. Valeu, professor. Valeu, muito obrigado. Um abraço, abraço. gente. E agora vamos às manchetes dos principais jornais do país para esta terça.